Artistas que antes reclamavam das queimadas agora apoiam um grupo terrorista. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Quem não se lembra da garotinha que foi na ONU dizer que as pessoas estão sofrendo e morrendo devido aos puns que as vacas soltam? How dare you? Talvez vocês não saibam, mas seu discurso tem mais de 4 anos. Além disso, faz tempo que não vemos ela falar dos ursos polares da Antártica ou das girafas da Amazônia. Por onde será que ela e o DiCaprio andam? Antes de falarmos sobre seu sumiço, precisamos falar de outra coisa: propriedade privada. Mais precisamente, sobre sua função social, algo que a menina com síndrome de Asperger fala de maneira secundária. Para entender como surgem as ideias de que propriedade privada precisa servir a todos, é preciso voltar alguns passos. Isso porque a origem remonta do século passado, quando os principais países desenvolvidos passaram por uma onda ecológica forçada. Chama assim devido à obviedade de que quem não quer ser parte do processo seria forçado a acompanhar pelas leis locais. Apesar de muitos se negarem a empurrar a obrigação para o Estado, a parcela mais ouvida é a que clama por direitos da natureza, um ramo que está crescendo no Brasil. Por isso, os movimentos sociais como os que surgiram na década de 1960 são importantes para a compreensão do que virou a atual briga por mandar nos outros. Eles apareceram graças ao desenvolvimento que o capitalismo trouxe com a capacidade de deixar a humanidade se preocupar com coisas menores. Mas isso se aplicaria apenas aos países economicamente organizados, não ao nosso país que importou a pauta. Por isso, esse assunto é um problema para os subdesenvolvidos, pois não estamos prontos para renunciar a energias baratas, fontes de matéria-prima e outras ações comuns que acabam sendo condenadas pelos ambientalistas. Esse movimento, como ideia política de militância, cresceu desde a Revolução Industrial. Especialistas de Karl Marx sacariam prontamente a luta de classes que existe nessa causa. Isso porque o rico empreendedor poluiria os rios e o proletário não teria água potável. Não é preciso dizer que a verdade não está aí. O ambientalismo veio para os próprios empresários manterem por mais tempo as instalações. Claro, os trabalhadores tiveram sua parte no convencimento e controle de danos. Afinal, também existem os verdadeiros capitalistas malvadões. Entretanto, quem realmente tem tempo para pensar nessas coisas são a classe média e alta, já que o trabalhador honesto está mais preocupado em colocar comida na mesa. Além disso, a agricultura foi uma das primeiras a sofrer com o ambientalismo radical. Conhecem a Primavera Silenciosa de 1962? Não? Pois bem, nem precisam. Ela se refere a quando a ambientalista Rachel Carson falou dos efeitos nocivos dos pesticidas. Não existem dúvidas que os pesticidas atrapalham ser usados incorretamente, porém extingui-los apenas aumenta o custo dos alimentos ao ponto de causar fome se for aplicado em larga escala. Claro, naquela época ainda existia a hipótese que haveria uma superpopulação na Terra, algo desmentido inúmeras vezes por diversos artigos posteriormente. Justamente por isso, a frase "se você não faz parte da solução, você é parte do problema" acabou parcialmente vinculada às ideias desses ambientalistas. Mas voltando à questão, sempre são os países mais desenvolvidos que se envolvem nessas polêmicas, afinal, uma nação pobre tem preocupações mais emergenciais. E é daí que se inicia o erro lógico. Eles enxergam apenas a visão deles, com a falha fatal de tentar centralizar a solução, travando a iniciativa privada de se autorregular. As sociais-democracias não cansam de comandar os países que só querem deixar o livre mercado agir. E é nesse contexto que o Greenpeace surge na década de 1970 para lutar pelos interesses políticos de seus fundadores, além de manterem as aparências de lutar pela natureza. Contudo, eles ignoram países com as maiores poluições como a China, a maior emissora de gases do efeito estufa, mas vêm atrás de países como o Brasil, no qual tem uma taxa de poluição muitíssimo menor. Por isso, estão espalhados em todas as esferas de influência, indústrias e serviços para seguir a cartilha. Mas no fim, quem sofre é o pobre que só deseja que a gasolina fique barata, o armário fique na promoção e o arroz não aumente o preço. Ou seja, o problema é que os países desenvolvidos, movidos por ideais ambientalistas, impedem o progresso de países como o Brasil, ou ao menos aparentam que o motivo seja ambiental.
No entanto, dando um passo adiante, vemos que o que eles querem é o controle do que pode ou não pode ser feito, porque poder é poder em qualquer lugar do mundo. Nesse contexto, surgiu o termo ESG, que em português é algo sobre equilibrar governança com as demandas sociais e ambientais. Inicialmente, essas 3 letrinhas serviam para controlar as empresas, preocupadas em passarem pelos crivos necessários para receberem dinheiro a juros subsidiados. Porém, com o tempo, a população percebeu que isso é apenas um truque, com algumas manipulações de dados e politicagem por trás. Isso é tão verdade que o banco JP Morgan fechou 2 ETFs do bem após fracassos de saques contínuos. O que isso mostra é que quando o dinheiro fica caro, graças à taxa de juros norte-americana alta, os ambientalistas na hora mudam o discurso. Esse investimento furado foi interligado com os debates políticos ao redor do mundo. Inclusive, por conta disso, o CEO da BlackRock, Larry Fink, foi obrigado a aceitar o desastre. Ele teve que aposentar o rótulo que virou uma arma de protestos políticos envolvendo bilhões de dólares. Esse discurso politicamente correto, inclusive, está esfriando em Wall Street, além das bolsas americanas. É irônico reclamarem disso, sendo que o termo já é envolto de viés político desde a origem do movimento que o criou, como mostrado anteriormente. É fato que com as vitórias de seus respectivos candidatos, na maioria dos países do globo, os artistas que reclamavam de queimadas, fome e doenças sumiram do mapa político. E o Brasil, que era um alvo de críticas no governo passado, agora está livre para errar, e não será criticado. Proponho adentrarmos nisso por enquanto, já que apesar da Amazônia Legal ser apenas uma parte da Amazônia completa, era ela a atacada. E isso por ser brasileira, que estava sob um governo de direita. Foi nessa época que os países e militantes queriam que todas as florestas fossem patrimônio da humanidade, o que é uma tolice. O que o tempo já provou é que o que não tem dono definido não é de ninguém. E se ninguém é dono, ninguém cuida como deveria. A boa e velha tragédia dos comuns. Justamente por isso, o caso brasileiro prova diversas vezes que a causa não era ambiental, mas política. O nosso PIB está abaixo da inflação. As queimadas estão num nível que não era visto nas últimas 3 décadas e as estatísticas sociais de criminalidade estão crescendo. Agora fica a pergunta se os artistas sumiram porque o dinheiro parou de fluir para eles ou apenas foram massa de manobra ignorante, para não dizer burra. Fica aqui a indagação. Apenas para um exemplo anedótico, a militância veganista de instituições como o PETA ficaram mais histéricas, ao invés de buscar soluções que mantenham a liberdade do indivíduo. Por exemplo, o desfile deste ano, na New York Fashion Week, foi marcado por 2 protestantes contra o uso do couro. Isso só faz mais pessoas quererem usar couro. Se eu não os conhecesse, diria que é a melhor propaganda pró-couro original que já vi. E sobre a Greta? A menina que discursou contra o aquecimento global, queimadas e outras coisas que, segundo os próprios ambientalistas, piorou, mudou radicalmente de abordagem. Ela agora é uma apoiadora da formação de um Estado palestino e, em decorrência disso, possui uma postura que deixa entender o apoio ao Hamas. Ela largou o eco-apocalipse e agora é mais flexível sobre o assunto. Talvez ela agora tenha virado especialista em guerras do Oriente Médio e não tem tempo mais de falar das baleias e girafas da Amazônia. É no mínimo curioso o momento que escolheu mudar de atitude. Provavelmente manteve sua ligação com os movimentos identitários do país, já que, anteriormente, focava em fazer a ciência ser ouvida, segundo a própria Greta. Agora está atrás de uma justiça climática. Mais uma sopa de letrinhas para continuar sua militância. Talvez seja por isso que foi retirada de uma posição de modelo a ser seguido, deixando de ser a face de um movimento. Nada contra, muito pelo contrário. De acordo com ela, as populações pobres precisam ser compensadas pelos danos ambientais de governos e empresas. Ou seja, o Estado tem que pegar o seu dinheiro para fazer o que der na telha, já que não dá para confiar que ele fará o que deveria fazer com o valor recebido. Ela protestou a favor dos indígenas e outros povos de diferentes etnias, mas a questão brasileira parece ter sido ignorada. E fica a questão agora: qual será o próximo alvo desses ambientaloides? Com certeza veremos Mark Ruffalo falar sobre as queimadas. Afinal, tudo referente a Marvel e consequentemente ao Hulk não está dando dinheiro. Aguardemos os próximos capítulos. Obrigado por sua audiência
Esse artigo foi sugerido por Catarina Venenosa, escrito por Bardo Livre, revisado e narrado por Coreia com K. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.